Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast. Hoje vai ser um podcast sensacional. A gente vai estar entrevistando essas duas pessoas que eu já vou falar daqui a pouco o nome delas. Vim apresentar aqui o Davi. Hoje ele vai aparecer, vai estar frequente aqui com a gente agora. Ele vai estar me ajudando nas perguntas, vai estar me ajudando a estar entrevistando os convidados, né, Davi? Você já deve estar acostumado com a minha cara já. Paz do Senhor, muito bem-vindos a mais um episódio. Acredito que esse podcast vai ser muito edificante para muitas pessoas. Creio que vai ser sensacional. Que Deus possa tomar direcionamento, amém? Amém? Amém. Gente, eu queria apresentar a vocês o Adriano e a Andréia. Eles fazem parte do ministério da qual congregamos, que é a Igreja Missões Divinas. Eles são responsáveis pelo Ministério de Louvor. Então, hoje, querendo ou não, o nosso tema vai ser louvor. Já trouxemos os dois para Olha só que novidade. Eles vão trazer bastante, bem detalhado para vocês, a respeito de louvor, de adoração, de culto. Então, é tudo com eles. E antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar o seu joinha, porque ajuda bastante a gente. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de mandar para toda a sua família, de mandar para todos os seus amigos, pessoal da faculdade, pessoal da escola, pessoal do serviço. Lembre-se que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é um meio de evangelizar. Então faça parte também desse meio. Compartilhe com as pessoas. Quem sabe essas pessoas também não possam ser tocadas por Deus. Amém? Davi, pode ir. Não, tem que eles dão uma saudação, né? Uma saudação, eles se apresentar. Calma, você vai... Ah, não, desculpa, foi mal. Tá, beleza. Não, já pode puxar a você. pergunta? Não, tá com você agora. Não, tá comigo? É. E aí, gente, faz Senhor. Não, beleza. Pode se apresentar antes da gente iniciar a gravação. Não, a gravação não, já iniciou, né? Antes de iniciar a entrevista, apresentem quem são vocês, um pouco de quem é a Andréia, um pouco de quem é o Adriano, que ministério vocês servem, que ministério vocês servem. Amém? Amém. Primeiras damas, né? Gente, calma que o Davi tá nervoso. Tá? Não, é porque isso daqui não era o combinado. Não era o combinado. Ele tá nervoso, calma. Pode Adriana, iniciar. Andréia, se apresente um pouco pro pessoal Vamos que lá, tá assistindo. primeiras damas, né? Meu. Essas horas da noite, que horas que é? Andréia, 8h20, velho. Quase, né? Vamos lá. Meu nome é Andréia, prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que Deus ele vai falar muito através da vida de cada um. Amém. Sou da Igreja Missões Divinas, né? Missões Divinas. E eu creio que... Acho que, não sei, né? Deus tem muito mais, né? Acho que é isso aí. Vamos lá. Amém. Adriano? Beleza. Meu nome é Adriano. Missões Divinas também. Estou há um tempinho no ministério. Estamos com esse desafio agora do louvor. Né, a gente tem sim uma experiência de um tempo aí musical. Espero estar podendo compartilhar algumas coisas com vocês, algumas coisas que sejam bênção na vida de vocês, algumas informações, o que a gente puder acrescentar. Né, espero estar dando e agregando para esse conteúdo aqui que tenho acompanhado os podcasts, tem sido bastante bacana aí. E espero que vocês curtam. Além de tudo, que seja bênção e seja de todo um conteúdo interessante para vocês. Deus abençoe. E no mais a gente vai, conforme as perguntas, conforme desenrolar, a gente vai respondendo e vai falando aqui o que for necessário. Amém. Davi, tem suas mãos. Gente, para puxar essa entrevista, como primeira pergunta, vou ler em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1. É muito usado em aberturas de culto, esse versículo, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui a palavra já está ensinando o que seria um culto. Mas eu queria entender, na visão de vocês, de experiência, de muitos anos de ministério, o que é um culto na visão de vocês? Responda ou você vai? Quer começar? Seria um culto racional, certo? Eu acho que um culto racional é aquilo que a gente tem que saber o que a gente está transmitindo. Né? A partir do momento que a gente não sabe o que a gente está falando, não temos consciência daquilo que nós estamos falando, daquilo que a gente está pregando, não tem como a gente fazer. Né? Acho que a palavra é bem clara. Tudo que nós vamos fazer perante o Senhor, diante do altar do Senhor, tem que ser consciência. A gente tem que saber o que a gente está falando. Né? Não adianta a gente só falar por falar. A gente tem que conhecer. Né? E buscar o conhecimento para poder falar, ter um culto racional. Minha visão. Show de bola, show de bola. Show de bola. Quer acrescentar alguma coisa, Adriano?
Então é isso. É isso mesmo. É ter a questão da ordem e decência, né? Que a gente cresce ouvindo sobre isso também. Então a racionalidade, ela tá dentro de tudo que você pensa. Ou seja, você raciocina, você tá no controle das coisas. Embora nós sabemos que nós temos o costume de que Deus, ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? Não é um costume. Isso, na verdade, nós sabemos que funciona dessa forma. Mas na parte do culto, é nós que estamos ali prestando o culto a Deus. Então nós temos que ter a ciência, sim, dessa questão da ordem e da decência. Basicamente é o que a Andrea falou. Então, se eu ficar enchendo... Não, show de né, bola. não tem nada a acrescentar. Interessante. Já que a gente vai citar um pouco sobre louvor, sobre adoração, eu gostaria que vocês explicassem para quem está nos assistindo qual que é a diferença entre louvor, qual que é a diferença entre adoração, que vocês falassem um pouquinho para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o assunto que a gente vai acabar conversando essa noite. Uhum. Tá. Esse daí eu fiz uma colinha, né? Olha. Deus não quer que você use a cola. Deus não quer. Não defender Ele veio porque não foi preparado. passado pra nós as perguntas, né? Então a gente já veio Surpresa. A gente meio que fez a lição de casa aqui. Então, assim, né? Primeiro, a questão do louvor e adoração. Então, eu vou fazer uma leitura aqui, que o louvor e a adoração são duas práticas essenciais na vida cristã, mas muitas das vezes são confundidas. Louvor é o ato de exaltar, glorificar e engrandecer e agradecer a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez e faz em nossas vidas. Já a adoração vai além do louvor. É um ato de entrega total e submissão e reverência a Deus. O louvor é uma expressão de gratidão e alegria, enquanto a adoração é um ato de rendição e submissão total a Deus. Ambas são importantes e complementares na vida do cristão, pois nos aproximam de Deus e nos fazem reconhecer a sua grandeza e soberania. Aí a gente vai entrar no primeiro ponto aqui, né, só deixando a questão louvor e adoração, que a gente tem o costume de entrar naquela parte do musical da igreja, e a gente ouve muito, agora vamos adorar, ou eu sou um adorador, ou trazendo para a questão musical. E na verdade, louvar e adorar não está correlacionado à música, né? Não sei se o assunto vai levar a isso, mas já aproveitando a minha deixa como músico, nessa parte a gente pode entender muito claramente que o louvor e adoração independe da área musical da igreja. A música, na verdade, é uma ferramenta que a gente pode usar como complemento para o louvor e adoração, né? Acredito que aqui ficou bem claro que o louvar, na verdade, é algo que faz parte da nossa vida. A gente pode louvar a Deus sem necessariamente estarmos cantando, né? E adorar a mesma coisa. Então, foge um pouco da questão musical e sim da nossa escolha de vida, né? Adorar e louvar é um ato de vida, é uma escolha. A gente pode estar louvando a Deus no nosso serviço, a gente pode estar louvando a Deus numa conversa, a gente pode estar louvando a Deus através das nossas atitudes. O que nós somos também expressa uma forma de louvarmos a Deus. Sim. É o que eu enxergo também dessa questão. Andréia, senão eu fico falando até umas horas. Louvor nada mais é que a mostrada gratidão, celebração, né, a Deus, a obra que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Eu acredito muito nisso. E a adoração nada mais que é um compromisso totalmente profundo com Deus, né? Então eu acho que isso que nós temos que viver. Pelo que eu entendi daquilo que o Adriano trouxe, o louvor seria basicamente aquilo que nós expressamos quando falamos. E a adoração seria o nosso dia a dia, a nossa entrega dia a dia a Deus. Então, Deus sendo glorificado na nossa adoração, sendo na faculdade, Deus sendo glorificado através da nossa adoração no serviço, ou seja, uma constante adoração. Sim. O louvor é algo em que você confessa com sua boca, você louva a Deus através da oração, você louva com louvor, não porque tem um instrumento, porque necessariamente precisa, realmente o louvor, mas é independente. O louvor é aquilo que eu expresso e confesso. A adoração é aquilo que eu expresso no meu dia a dia, aquilo que realmente acontece no meu físico, que eu expresso para Deus.
Aqui, ó, eu coloquei alguns pontos só para finalizar. O louvor e a adoração devem ser sinceros e vindo do coração. Louvar e adorar a Deus nos conecta com Ele e nos fortalece espiritualmente. O louvor e a adoração são atitudes que devem estar presentes em todas as áreas de nossa vida, que é o que você citou agora. Louvar e adorar a Deus nos ensina a confiar nele e a depender da sua graça e misericórdia. Em conclusão, o louvor e a adoração são atos poderosos que nos aproximam de Deus e nos fazem reconhecer a sua grandeza. Isso em todas as áreas, né, como foi citado. E devemos cultivar o hábito de louvar e adorar a Deus em todos os momentos, mais uma vez confirmando o que foi falado, né? Pois Ele é digno de toda honra e glória. Louvar a Deus nos fortalece espiritualmente e nos ajuda a viver uma vida em comunhão, comunhão em intimidade com Ele. Aleluia. Foi um pequeno resumo que eu fiz. Pegando um gancho do que você falou, eu queria só uma perguntinha básica. Existe louvor sem ter a necessidade de ter os instrumentos? Essa é boa de você responder, hein? Foi o que acabou de ser falado, né? Sim. Como o louvor ele independe da música, o louvar é você reconhecer a grandeza de Deus, como fomos falados. Então você engrandecer, você pode você pode estar lendo um salmo, não necessariamente cantando, engrandecendo e reconhecendo a grandeza de Deus, exaltando ao nome, glorificando ao nome dele, você vai estar adorando, você vai estar louvando ao nome dele, sem a arte, né, como a gente reconhece, que é a parte musical. É através das suas atitudes, através da sua vida, através daquilo que você você já está louvando a Deus através da sua vida. Pelo menos eu aprendi dessa forma, né? E é interessante também que está na palavra, que mostra lá em João 4, quando uma mulher samaritana vai se apresentar a Jesus. Aí ela fala, não tem como eu ir para Jerusalém, porque ela era um povo distante. Não tem como eu chegar lá para adorar a Deus. Mas aí Jesus fala, em breve haverá um tempo, e este tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, aí já entra na questão que não é um local físico, não é dentro das quatro paredes, mas é a nossa adoração, realmente é como a gente falou. Sim. Tanto no serviço, quanto na igreja, quanto na faculdade, onde for, o nosso corpo e a nossa tem que expressar essa adoração verdadeira para Deus. Essa é realmente muito forte. E pegando um ganchinho, em Hebreus 13:15 fala a respeito do sacrifício de louvor. Vocês fazendo parte do ministério de louvor, sendo líderes desse ministério, o que vocês entendem a respeito do sacrifício de louvor? Quer falar, André? Fala um pouquinho, porque senão vai ficar o podcast do... André tá tímida, gente. Do Adriano. Tô não, gente. Tô não. Vamos lá. Bora lá. O que eu entendo, né? A observação que eu coloquei aqui sobre o sacrifício de louvor. Nada mais é que é uma expressão utilizada principalmente no contexto, no caso, na prática, né? De adoração a Deus, né? Consiste em oferecer a Deus um louvor sincero e verdadeiro. Né? Não tem mais nada. Se você tem um coração sincero e verdadeiro, pode dizer Exatamente. Que é um sacrifício? Você louvar a Deus? Não, porque é sincero, entendeu? É de coração. Então Deus ele recebe, né? Independente da circunstância que passamos. A minha visão, acho que é isso, sim. Como foi citado a questão do louvor, não estar coligado necessariamente à parte musical. Esse sacrifício de louvor pode ser momentos do seu dia ao qual você tira, né, por exemplo, e deixa de fazer algo. Então você está sacrificando aquele momento, você está sacrificando para poder estar louvando a Deus, para poder estar adorando a Deus naquele momento. Então, ao meu ver, o sacrifício, o que a gente entende como a palavra sacrifício? Não vou puxar agora aqui o Aurélio nem nada, porque nós estamos aqui para isso também, né? Não somos professores, mas a palavra sacrifício eu entendo que é você abrir mão de coisas, é você sacrificar algo. Então, a palavra por si só já fala, sacrifício de louvor. É algo além da normalidade. É você se colocar em uma condição além do que você se colocaria no seu dia a dia. Você deixar de fazer algo para entregar aquele momento, para entregar aquela situação totalmente a Deus. Até mesmo, né, você passando por alguma dificuldade,
como é difícil a gente adorar nesses Sim. momentos. Meu Deus. Como é difícil. Então, complicado. Deus, ele sabe, ele reconhece tudo isso. Então, a gente sabe como é duro. Então, assim, eu acredito que Deus, ele ouve a cada um, né? Porque não é fácil. Então, Exatamente. isso já pode tratar desse E é assunto interessante também que o próprio Deus, ele reconhece as nossas fraquezas. Sim. Ele entende também quando a gente está em um processo difícil, ele entende que até mesmo aquela oração é o melhor que a gente pode entregar para Deus. Mas também tem momentos que Deus exige mais da gente. Com certeza. Porque conforme a gente vai subindo um degrau, Deus não quer que a gente desça. Ele vai querer exigindo mais e mais e mais. Sim. Cada E vez mais. esse exigir mais nunca é algo que vai prejudicar a gente. A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas sempre vai nos levar a um patamar mais profundo da presença de Deus. Amém. Amém? Não, essa pergunta aqui é difícil, viu, gente? Essa Ai, pergunta vamos aqui, lá, viu? Vamos lá. Essa pergunta aqui, eu acredito que muita gente deve estar nessa dúvida também. Vai ficar estreito. Vai ficar estreito. Vai estreito. Vai Beber uma ficar água, estreito. Não, vai beber uma ficar água. estreito. Você vai aproveitando o tempo para curtir o vídeo, compartilhar, preparando para essa pergunta. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Em Levíticos, no capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Aqui essa passagem mostra quando os filhos de Arão eram os levitas. Então os levitas eram aqueles que tinham acesso ao templo. Eram eles que ofereciam o sacrifício de Deus. Então eram os únicos que realmente ofereciam essa adoração a Deus. E eles, naquele momento, eles estavam de uma maneira estranha, que não era agradável à voz do Senhor. Ou seja, podemos trazer para os tempos de hoje, eles não estavam realmente em pecado. Então eles apresentaram um fogo estranho ao Senhor. E isso, para aqueles que são do Ministério de Louvor, é muito importante. Como você acha essa visão? Eu também conselho para as pessoas dos outros ministérios também, como administrar essa questão que também é muito complicada. Quando alguém do ministério está em um erro, e a tomada de decisão correta para essa situação. É que assim, depende de qual forma, né? Se chegar a um extremo de dizer que tipo de pecado, né, digamos assim, aí é pastoral, né? Se for no alcance da liderança, aí já a gente tem outra visão, né? Dependendo da situação, eu acho que a gente está ali para aconselhar, mostrar onde está o erro, o que está acontecendo. Então, tudo Sim. depende de uma hierarquia, né? Que fala. Hierarquia. Isso, então tudo Entendi. depende, né? Eu acho que tudo tem... É tudo num grau de gravidade, sim, né? Sim, Coisas muito graves vocês passam para os pastores, Sim, mas sim. coisas que não são graves, até mesmo para não colocar muitas coisas na frente dos pastores, vocês resolvem entre si, porque querendo ou não, vocês são a liderança. Vocês têm que mostrar o caminho, vocês têm que mostrar sim, aquilo que deve ser feito para que esteja tudo na vontade do Senhor. sim. Isso aí, gente. Amém. Sobre isso também eu trouxe algo que eu acredito que vai acrescentar, que o Ministério de Louvor, ele deve se comportar de forma respeitosa, dedicada e comprometida com a sua missão de conduzir a congregação em adoração. Isso quando a gente, só deixando claro aqui, né, que quando a gente está falando aqui o Ministério Adoração e Louvor, estamos trazendo um pouco para o lado também da parte musical, né, porque assim nós somos os líderes da parte do Ministério de Louvor, hoje conhecido como Ministério da Música. Tá? Então, muitas coisas que a gente falar aqui também, posso trazer esse contexto musical, né? Porque uma vez que foi colocado que a adoração e louvor não está necessariamente relacionado a isso, mas como nós fazemos parte dessa área, então a gente vai, eu vou trazer as coisas que eu for falar também um pouquinho para essa área, tudo bem? Tudo bem. Então, Sem assim, problema nenhum. então, por conta disso, conduzir a congregação em adoração. Além disso, deve ser composto por membros que tenham uma relação íntima com Cristo, porque precisa ter essa intimidade, né? Vamos lá. E sejam humildes, buscando sempre a glória de Deus e não a sua própria, né? E é importante que o Ministério de Louvor esteja sempre em sintonia com a liderança, ou seja, a obediência, né? Coisa que não havia nesse versículo. Sim, né? com certeza. E buscando sempre um aprimoramento espiritual, que é importantíssimo, e, no nosso caso, musical,
coisa que muitos lutam contra e de repente, se a gente entrar nesse tema aí, a gente tem algo a falar também. E a fim de contribuir significativamente para o momento de adoração e comunhão durante os cultos. Então acredito que esse resuminho que foi feito aqui também já fala um pouco a respeito desse versículo, né? Que no caso aí foi a desobediência, a desorganização, então foi se colocada aí uma adoração com, né, que a gente aprendeu como um fogo estranho, que Deus não recebeu. Então a gente precisa sim estar primeiramente em comunhão com Deus, em comunhão com o nosso ministério, com nossos pastores, em obediência a Deus, em obediência aos nossos líderes, e aí sim a gente vai conseguir entregar o melhor e Deus vai receber com certeza. Amém, aleluia. Hoje dentro da igreja, quais são os desafios que vocês acabam encontrando fazendo parte de uma liderança? Porque eu sei que são vários. Essa é a mais difícil. Eu sei que são vários. Eu e minha esposa, a gente somos líderes do departamento de jovens. Mas nós ajuda. Os jovens ajudam. Ajuda, mas mesmo assim a gente nós ajuda. A gente encontra muitos desafios. Que mesmo isso. Assim. São muitos desafios. Não falando que são jovens que acabam sendo os nossos desafios. Não, mas a gente também, claro. Meu? Só que também a gente encontra desafios. Sim. Tanto desafios do nosso ministério, tanto desafios dos nossos pastores, desafios da nossa igreja. São coisas que realmente acontecem. Você entendeu? E vocês fazendo parte da liderança do Ministério de Louvor, eu creio também que vocês acabam encontrando certos desafios. Mas tem desafios que, tipo, vocês percebem que falam, não dá. Infelizmente, vamos ter que... Não posso mais ir além. Existe esse tipo de desafio? Acho que é tipo um limite, né? É o limite. Eles querem polemizar. Fala aí que eu concluo, vamos lá. Tá, não, desafios sim, né? Como em todas as áreas, né? Ainda mais falando de liderança, lidar com pessoas, são pensamentos diferentes. Cada um tem suas situações de vida, seja ela, seja pessoa casada, seja pessoa solteira. Uhum. Então, assim, agora, resumindo na questão comprometimento, né, com as coisas da igreja, essa é a maior dificuldade hoje que a gente encontra. O que seria isso? Tanto um comprometimento, por exemplo, com coisas simples que são cumprimento de horários de ensaio, cumprimento de ouvir uma música em casa para chegar no ensaio já ciente do que vai ser executado. A famosa lição de casa. A famosa lição de casa. Feijão com então, arroz. Essa dificuldade essa assim é a maior dificuldade na nossa área. Porque hoje, os que compõem, por exemplo, no nosso ministério, o Ministério de Louvor, a gente sabe que são pessoas de oração, são pessoas, né? Então, a gente não está aqui para falar das pessoas em si. Mas eu acredito que lidando com pessoas, cada um vai ter sua dificuldade também em termos de horário, em termos de semana. Uns trabalham mais, outros trabalham menos. Certeza. Então sempre vai ter. Com pessoas é complicado. E lidar com essas situações, pra gente, é complicado. Tanto que eu, graças a Deus, assim, eu tenho buscado bastante entendimento, tenho mudado um pouco em relação a muitas coisas que eu pensava anteriormente, e para tentar me adequar algumas situações e entender melhor as pessoas para poder também, porque se a gente for levar também tudo a ferro e fogo, acaba que ficam poucos no ministério, né? Sim. Então a gente precisa sim acabar entendendo um lado de cada pessoa, entendendo cada um individualmente. Não tem como a gente levar uma situação para todos. Então cada pessoa tem sua dificuldade, cada caso é diferente. Porém, quando a gente entende que realmente não é uma dificuldade e sim um desinteresse, ou realmente a pessoa não está cumprindo com aquilo que a gente pede, que é o mínimo básico, como eu citei anteriormente, aí a gente sim, como já aconteceu, e eu acredito que nos outros ministérios também são assim, a pessoa simplesmente passa a não fazer mais parte da equipe, e eu acho que funciona melhor dessa forma. Né? Se a palavra fala que não andam dois se não tiver de acordo, eu acho que isso vale para essa situação também. Não está de acordo, amém. Isso não quer dizer que estão em desunião ou precisa haver uma briga. Não.
Dá para ser de uma forma amigável, simplesmente não quer, não tem um comprometimento, não faça parte, porque senão acaba atrapalhando o trabalho, acaba Sim, atrapalhando o agir de Deus ali naquele local, porque ali, como foi falado anteriormente também, precisa haver a comunhão, precisa haver essa cumplicidade entre todos e esse comprometimento entre todos para que as coisas funcionem da maneira melhor possível. Sim, isso mesmo. Acho que eu concordo com isso. Acho que o que é mais difícil mesmo é o comprometimento de cada um, né? Porque às vezes um tem mais responsabilidade do que o outro e às vezes acaba afetando o que não tem, acaba afetando no outro, Sim, né? sim. Infelizmente isso é muito chato, né? Acaba desmotivando o outro. Que tá Né? Porque comprometido. sempre tá ali, mas aí vê o outro que não tá fazendo, mas peraí, por que o outro não tá fazendo? Eu tô sempre ali, o outro não tá. Tô abrindo muito tanta coisa pra estar aqui e ele chega de qualquer maneira. Então isso acaba sendo chato. Aí como você se lidar com essa situação? Né? Então eu acho que em tudo, né? É igual eu igreja falei, é complicado lidar com pessoas fase. é complicado. Sim. Por isso que a gente precisa buscar bastante tanto o discernimento. E a gente precisa também buscar também amadurecimento, porque tem muita gente que não amadurece. Então acaba levando as coisas tudo na brincadeira. Acaba fazendo com que falte comprometimento para as coisas. E leva de qualquer maneira e tá tudo bem, sabendo que não é assim, sabendo que tem regras e regras são feitas para ser seguidas. Entendeu? E no outro sentido, tem gente que leva muito na brincadeira, mas tem gente que leva muito a sério. Ao ponto de qualquer coisa ser ponto de briga. Qualquer coisa ser ponto de divisão. E onde há divisão, Deus não opera. E isso é muito errado. Ainda mais o Ministério de Louvor, que é à frente da igreja. Antigamente, fala na palavra que nas guerras iam os levitas tocando. Então, querendo ou não, um ministério muito forte. Muito tremendo. Eles iam, na época de Josué, quando eles estavam rodeando aquela terra, eram eles tocando os instrumentos, indo com a arca. A presença, os levitas guiavam a presença. Sim. Então isso é muito forte. E na linha de frente, a divisão aí fica muito complicado. Acho que é um problema muito grande para se lidar. Ainda nesse assunto do Ministério de Louvor, qual que é o propósito principal do Ministério de Louvor dentro da igreja e estando também de acordo com a Escritura? Qual que é o verdadeiro propósito do Ministério de Louvor? Acho que levar a igreja à adoração. Né? O maior propósito do Ministério de Louvor hoje na igreja, eu acho que não só na nossa, mas na Missões Divinas, mas todas as igrejas em geral, é levar a igreja a adorar. Então começa de lá de cima primeiro para a gente poder transmitir. Não tem como a gente passar aquilo que a gente não vive. A gente tem que viver aquilo para poder transmitir, a igreja sentir. Então forte. Levar a igreja à adoração é difícil. É difícil. É complicado. Quantas das vezes a gente sobe ali no altar, a gente tá, só Se Deus esguelando. sabe como a gente Esguelando. tá, até mesmo por dentro, passando por várias situações e transmitir. Como a gente vai ministrar a igreja, levar a igreja à adoração? É verdade. É difícil isso, falar que é fácil, não é. Mas a gente tem que viver aquilo que a gente fala. Não adianta só a ponto gente muito pregar forte e não isso daí. viver. Não adianta, Deus não recebe, não tem como. Então, assim, a gente levar a igreja à adoração, a gente tem que estar passando por momentos difíceis, mas está ali, ó, conexão com Deus. A O conexão não culto que a pode gente estava até perder. falando antes, né? O culto vertical. Mas tem o culto, no caso, tem o culto horizontal, né? E vertical também. Porque a gente leva para Deus e leva para a igreja. Sim. Exatamente. Então isso é muito forte. Então tem que ter. Não, acho que o intuito do Ministério de Louvor é isso, levar a igreja à adoração. Meu, é interessantíssimo isso, meu. Porque mesmo você estando em um momento difícil, você entende que a necessidade do seu irmão é maior do que a sua. Sim. Sim. Então você coloca a sua de lado e fala assim, não, eu tenho que entregar o meu melhor para ele receber a presença de Deus. E isso é uma das maiores demonstrações de amor. Realmente o caráter de Deus maduro em uma pessoa, porque isso não é comum nas pessoas que vivem no mundo. A pessoa que vive no mundo, ela fala o quê? Eu estou mal, o problema é seu, fico no meu canto e já era. Cada um no seu quadrado. Mas você abrir mão da sua necessidade pela necessidade do outro, isso é só com Deus E mesmo. pode ser colocado mais uma vez aquela parte do sacrifício de adoração. Entra essa é uma questão que com certeza você está fazendo um sacrifício em adoração a Deus. Exatamente. Né? E aí sobre essa questão da parte, eu também tenho uma colinha aqui que o Ministério da Música na Igreja tem
como principal função, né, louvar e adorar a Deus e edificar a congregação. E a música no culto, ela é uma forma de adoração, como eu falei, e expressão de fé, que ajuda a conectar as pessoas com Deus e a transmitir mensagens de esperança e conforto. E a gente aprende também que ali aquela parte do louvor é onde a gente vai trazer a adoração para a igreja e a preparação para vir a mensagem, né, trazendo para uma liturgia de culto hoje. Por isso que tem que ser tudo feito com um pouco de cuidado, de vigilância, de atenção. Não é qualquer tipo de louvor que a gente pode trazer, não é qualquer tipo de ministração que a gente precisa trazer. A gente tem que entender que aquele momento é o momento que a gente precisa, através de Deus nas nossas vidas, trazer o povo a adorar, a exaltar e abrir os corações daqueles que de repente não conhecem, não são evangélicos, a estarem com o coração aberto para poder receber a mensagem que vem logo em seguida, né? Então é de extrema importância essa parte musical, essa parte do louvor através da música dentro da igreja. Eu tenho uma pergunta muito interessante referente a isso daí. Eu também, Só que antes de trocar o assunto, ainda dentro desse assunto, que é a respeito do dirigente. Qual que seria a importância do dirigente no culto? Sabemos que o culto, a gente tá ali tudo entregando todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, mas qual que é a importância do dirigente em relação ao louvor? O que ele precisa ter, o que ele precisa fazer para poder ajudar a igreja a estar levando, a estar fazendo a gente entregar toda a nossa adoração, a estar fazendo com que a gente continue louvando, continue entregando a nossa adoração a Deus? Seria um ministro de louvor. Sim, o dirigente. Você quer falar? Pode falar. Importância total e primordial, né? Sim. Como foi falado, assim, nós somos a liderança. Mas na parte do culto, na questão do culto em si, o ministro que estará sendo a ferramenta principal, né, para poder trazer isso tudo que nós falamos anteriormente, que é trazer o que Deus tem para a igreja, fazer com que a igreja entre nesse período de adoração e louvor, fazer com que a igreja receba da mensagem através da música e através do que ele tem ali para ministrar. Uhum. Então a preparação do líder de louvor tem que ser assim, como todos, mas é o principal, que a vida dele tem que estar antes do culto, porque como a gente falou também anteriormente, adoração, louvor vem antes da parte do culto, da liturgia do culto. Então ali ele já tem que estar preparado 100% para aquilo que Deus tem para entregar para a igreja. Então é ele que vai trazer, através de Deus e da sabedoria que Deus deu para ele, essa questão da adoração, trazer aos corações, trazer a mensagem certa, trazer os louvores, eles são escolhidos antes, né, antecipadamente, mas através a ministração em si que Deus coloca no coração de cada um ali, é o ministro que vai passar para a igreja, não é o músico vai passar, vai tocar, né? Muitas vezes eu já ouvi falar de cura através de parte instrumental, eu já ouvi falar disso. Eu também já ouvi falar disso. Entendeu? Então eu não duvido, e eu, graças a Deus, assim, eu faço parte, e eu já vi pessoas serem curadas e serem libertas através da música, mas a questão da ministração, o ministro do louvor, o ministro que está ali na frente, na verdade, ele é a ferramenta principal naquele momento da adoração e do louvor, antecipando a palavra, né? Sim, eu acho que ele concluiu, né? Eu acho que é isso mesmo. E referente ainda a respeito que estava falando sobre o pecado, eu queria que vocês deixassem uma opinião de vocês. Sabemos que não existe pecadinho e não existe pecadão, certo? Não. Então, eu queria que vocês, como posso dizer, qual que seria a opinião de vocês a respeito de alguém de um dirigente, vamos colocar assim. Sabemos que cada um tem a sua vida, certo? E vocês acabam descobrindo que essa pessoa está em pecado e está subindo no altar, está dirigindo um culto. Vocês sendo a liderança do ministério de louvor, o que vocês fariam? Qual que seria a atitude de vocês? Isso eu posso falar com propriedade. Viu? Porque assim, não necessariamente faríamos como já foi feito, e eu acredito que qualquer liderança age dessa forma, né? Primeiro, é que se está em pecado, não tem que estar na linha de frente, né?
tem que ser corrigido. Nós não somos juízes, Sim, mas a sim. palavra nos ensina e nós temos nossa liderança. Nós somos liderados também pelos nossos pastores. Então, qualquer situação nesse sentido, a gente leva aos nossos pastores e aí sim é tomada a devida atitude. E essa pessoa, com certeza, na hora ela é afastada do ministério de louvor, seja músico ou seja alguém que canta, e fica ali um período de tratamento, Sim. né, espiritual. Não simplesmente deixa de fazer e pronto, acabou. Existe um acompanhamento pastoral em relação a isso, que aí não cabe só a nós, né? E aí, cumprindo esse período, aí passou, aí volta a exercer a função e tudo mais. Mas nessa questão de erro, todos nós estamos, de repente, sujeitos a Sim. isso. Então, a pergunta é bem válida. Como eu falei, não somos juízes, mas existe biblicamente, e segundo a liturgia também, e aquilo que a gente aprende na igreja, existe a ata da igreja, aquilo que pode, Sim. aquilo que não pode. Então, não está de acordo, pecou ou algo do tipo, precisa de um período de tratamento, é afastado do ministério de louvor, e aí vai ter esse período de tratamento, de acompanhamento pastoral. Pós isso, aí volta a exercer as funções. Você acha então que é importante a liderança do Ministério de Louvor estar, como posso dizer, estar ali alinhada, estar em jejum, em oração, em consagração? Porque eu penso assim, às vezes a pessoa está em pecado, só que a pessoa não fala, você entendeu? Então às vezes eu penso que tipo, se o Ministério de Louvor ou a liderança do Ministério de Louvor, né, que são vocês, estão ali em consagração, em oração, em jejum, Deus vai chegar uma hora em vocês e vão falar. Com ó, certeza, eu ia concluir isso. Não tem nada que fique exatamente, encoberto. não tem nada que Pode fique passar encoberto. o tempo que for, pode passar um ano, 2 sim, anos, não tem sim. nada que fique encoberto. Então você pode ter certeza. Se Deus não mostrou na hora, porque tem algum propósito ali. Uhum. Mas ele vai mostrar, não tem como. Não tem Nada- como nada andar. fica encoberto. Não fica Nada. encoberto, né? Isso é bíblico. A Sim. gente vive isso. Quantas vezes a gente já viveu isso na igreja, Uhum. né? Infelizmente, né? Vamos supor Infelizmente. assim. Infelizmente. Mas assim, a obra ela tem que continuar. Sim, sim. Ela tem que continuar, né? E isso não significa que a gente tem que abrir mão dessas pessoas, Sim. né? Não tem, né? É cuidar com É isso amor, mesmo. né? Para ali ela continuar, Exatamente. né? É prestar o cuidado àquela pessoa. Sim, com certeza. É realmente dar uma devida atenção, dizendo que mesmo ela pecando, mesmo que aquilo traga alguma forma de escândalo em meia igreja, mostrar isso para aquela pessoa que ela realmente ainda faz parte do corpo de Cristo. Sim. Que não vai ser aquele pecado que vai fazer ela se afastar completamente da presença e nem até mesmo de nós. Porque uma coisa é uma pessoa que errou e você tem um tratamento com ela, com os pastores, dá um direcionamento, você mostra, você aconselha. E outra coisa, a pessoa pecou e você afasta ela completamente. Não. Isso, Você pra mim, isolar ela, isso pra Jesus mim, agiria assim? nunca agiria. Não. Nunca agiria Se assim. nós somos espelhos de Cristo, Não existe isso. não existe, não tem que Não existe existir isso. Não tem. É isso mesmo. Ela fechou. Fechou? Ela fechou. Finalizou o Ela assunto. finalizou. Ela fechou. Quer fazer uma perguntinha? Você citou algo sobre liturgia de culto. Hoje em dia nós vemos em muitos cultos, independente do horário, como vocês determinariam, por exemplo, no nosso ministério, nós temos 2 horas de culto. Como vocês determinariam o tempo para louvor e o tempo para a palavra? Porque muitas, não causando polêmica, mas tem muitas igrejas aí colocando 1h30 para louvor e 10 minutos para a palavra. 5. Ou colocando 5 minutos de louvor e 1h30 de palavra. Qual a opinião de vocês? O que seria o correto? Prefiro não opinar. Essa Então, aí na verdade o que acontece? A gente pode até expressar a nossa opinião. sim, Porém, a nossa opinião tem que ser apenas a nossa opinião, ao meu ver. Por quê? Como a gente citou anteriormente, existe uma liderança, existe um pastor que está à frente. Então, cada ministério enxerga de alguma forma. Eu conheço ministérios que realmente você vai lá, canta 3 louvores, que não dá 15 minutos,
e já entra aí tem uma palavra de início, depois tem uma palavra do meio, depois entra na palavra. Tem ministérios que tem uma parte de louvor assim imensa e depois deixa um período menor para a palavra. Ou até mesmo intercala, né? Isso, intercala. No meio do louvor coloca uma palavra. Coloca a palavra. Eu acho assim, a minha opinião, tá? Gente, a minha opinião. É a minha não opinião. Não estamos falando de Bíblia nem nada. Até porque a liturgia do culto em si hoje foi criada pelo homem. Exatamente. Não tem nada bíblico na liturgia em si, porque antigamente, eu até costumo brincar, né? Na Bíblia eu não vejo nenhum momento que Jesus fala assim, olha, agora Pedro e Tiago vão trazer uma parte de louvor e adoração para depois eu entrar com a ministração. Né? Então, realmente não existe isso daí. Né? Claro, brincadeiras à parte. Eu imagino como foi colocado aqui. Se a gente for enxergar o louvor como uma poesia musical, a poesia, por que a gente fala dessa forma? Porque a música, no sentido de poesia, a música ela tem uma letra, ela não é só um ritmo. Então a letra ela também fala. Então assim como uma ministração falada da palavra, eu acredito que o louvor também ele pode ser uma ministração que pode entrar muito bem ali aos corações. Então, ao meu ver, não tem muito essa questão de menos louvor, mais palavra, ou menos palavra e mais louvor. Mas é claro que, como a gente falou de ordem e decência lá no comecinho, eu acredito que sim. Talvez um período de ministração de palavra tem que ser até um pouco maior do que o louvor. Mas não uma desigualdade imensa. Por exemplo, meia hora de louvor e 1h30 de palavra. Volto a dizer, isso quem determina é o pastor, quem determina é o ministério em si, os costumes de cada um. Né? Mas, ao meu ver, por exemplo, 1 hora de ministração de palavra e, de repente, 40 minutos ali de louvor, que é, no caso, o nosso ministério, eu acredito que esteja de bom tamanho e é um costume nosso. E, ao meu ver, tá tudo certinho ali, tudo correndo bem. Fechou. Sim, eu concordo com isso, que é o que a gente vive hoje. Sim. Ainda nesse assunto dos louvores, como que são escolhidos os louvores para o culto da semana, para o culto do final de semana? Como é que são escolhidos? Então, é aleatório? Como é que vocês fazem? Não, na verdade, assim, é feita uma escala mensal, né? De quem vai ministrar os cultos, né? Nos domingos. Então, a pessoa, no caso, que vai ministrar os cultos, que vai estar em linha de frente, na direção, ela escolhe os louvores, né? Hoje, atualmente, a gente está trabalhando muito com VS, né? Sim. Então, a gente tem uma lista, né? A qual dos louvores ele vai falar mais apropriadamente, né? Sobre isso. A gente escolhe esses louvores e passa isso antes de segunda, terça-feira no máximo, o pessoal me ensaiar até domingo, né? E ouvindo, né? Então, basicamente é isso. Quer concluir? Pode falar. Pode falar. A gente tenta trazer, conforme a nossa igreja, conforme o costume da igreja, os louvores que a gente tem, os hábitos de trazer, né? Existem louvores que cabem ao nosso ministério, existem louvores que nem tanto. Então a gente tenta da melhor forma trazer aquilo que agrega ao ministério. Aquilo que as pessoas estão cantando, estão louvando, claro, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Mas a gente tenta não desfocar e não fugir daquilo que a gente tem de tradicional no nosso ministério. Sobre o VS, né, para quem não conhece, são virtual sample, né, que é o termo, são instrumentos virtuais. Hoje a gente tem essa necessidade na igreja por falta de instrumentistas. Inclusive fica aí o apelo, se você é instrumentista e está sem ministério, vem conversar com a gente. Pega essa chave. Pega essa chave. Vou deixar o aqui embaixo, pode entrar em contato. Então a gente tem essa necessidade de usar esses instrumentos virtuais para complemento, né, mediante o louvor, e isso deixa a gente um pouco refém em algumas situações. Hoje nós temos uma listagem de louvores que a gente trabalha os cultos em si, em cima daquela listagem. Então a gente faz a escala do ministro de louvor daquele dia, e aí o ministro de louvor tem aquela listagem para escolher os louvores dentro daquilo. Né? Tem igreja que trabalha com listagem trimestral, semestral e não sei o que lá, e por aí vai.
e a gente vai trabalhando dessa forma por enquanto é o que a gente tem feito. Então as escolhas dos louvores, elas estão sendo feitas no momento mediante uma listagem que a gente tem já de louvores que a gente já tem o costume de cantar no nosso ministério. Sim. Uma pergunta pessoal agora. Pergunta pessoal. Vamos lá. Vocês preferem os louvores worship ou vocês preferem os louvores antigos? Vamos lá. Precisa responder Não, mesmo? precisa responder. certeza, Precisa com responder. Olha, eu gosto dos dois. Não vale. Gosto. Não vale. Aí Não 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 vale. vale. Gosto sim, sabe por quê? Porque eu normalmente quando eu vou trazer os louvores, que eu até falo pra ele, não, mas sério, o chip e tal, ele vai falar depois. Enfim, eu gosto muito. Mas também eu gosto do pentecostal também. Eu gosto. Então, assim, eu tento trazer essas duas linhas. Certo. Então eu gosto muito do Renascer, amo Renascer, Mistério de Louvor, colocar eu gosto muito. Então eu sou Também eu sou gosto. assim, viu? Entre os dois, eu gosto. E você, Adriano? Meu, você Cara, tem eu cara de sou- mais worship, cara. Você tem cara de Olha, errou! worship. Errou! Cara de quem gosta de worship. Cara, eu sou um cara. Acústico. Jamais. Misericórdia, Deus. Não faz isso comigo, não. Boa! É. Então, eu sou um. Eu cresci na igreja pentecostal, né? Você tava muito Então, Lauriette, cara, então. cara, o pentecostal pra mim, assim. Cassiane, Essa linha aí que você falou, Cassiane. Bruna Cara. Essa linha pentecostal pra mim eu gosto muito, Chile musicalmente falando. Cavalhães. Eu acho um desafio legal quando se toca esse tipo de louvor. Tem gente que fala mal do pentecostal, mas não sabe os arranjos que essa música pentecostal tem, que são, musicalmente falando, são bem legais. Os arranjos Gosto dessas harmonia músicas congregacionais, dos louvores congregacionais. Então, teve uma época, né, Comunhão e Adoração, pastor, acho que é Ronaldo Bezerra, tem um monte de louvores Vocês aí. conhecem? Antigamente a gente cantava muito louvores congregacionais também e juntando com os louvores pentecostais na igreja. Daí veio a onda do worship. Não é que eu não goste de worship. Eu até alguns eu gosto. Só que se for para trazer uma linha musical, eu costumo dizer assim, eu gosto mais de uma linha pop. O que é o pop? É o que se torna mais popular. E o que tem andamento mais legal, que tem mais arranjo, essas coisas. Então, o worship em si, que tem uns bons arranjos, eu curto, eu gosto. Agora, aqueles worships que são repetitivos, que você repete frase atrás de frase, e o louvor não acaba, 10 minutos letra, falando né? a mesma Parece que coisa. a letra não, Aí realmente fica É só cansativo. aquilo. Assim como das outras linhagens musicais também, se você só canta aquilo, acaba ficando repetitivo. Então, como eu sou músico, eu até brinco, até falo que, né, eu prefiro as outras linhas do que o worship, mas não falo mal totalmente do worship. Tem os worships que são bem legais, tem bandas bem interessantes, tem músicas, tem louvores bem interessantes, mas a gente precisa ter essa temperança. Ao meu ver, Sim. a gente precisa ter essa temperança, colocar um pouquinho de cada coisa e aí vai bem. Amém. É uma opinião minha. Ainda referente aos louvores, a gente acaba percebendo que em muitas das igrejas hoje acabam não tocando mais tanto os hinos, os corinhos, até mesmo os hinos da harpa. Vocês percebem que isso acaba sumindo cada vez mais da igreja? E vocês acham que causa algum problema a falta desses louvores da harpa também? Talvez sim, porque querendo ou não, às vezes tem... Olha, eu digo mais na nossa igreja, né? Na nossa igreja Sim, em si tem muito senhor, senhora, Sim. né? Não tem tantos jovens, Sim. né? Então, acaba afetando sim, porque eles gostam, né? Eles gostam de ouvir. Então, tem que, igual ele falou, tem que ter essa temperança de Exatamente. trazer esses hinos, tem que ter. Vocês Interessante acham que dentro do nosso ministério tem essa temperança? Musicalmente falando, hoje como liderança, a gente precisa dizer que a gente tenta fazer o melhor possível, né? Como eu disse, existem os cultos da semana e existem os cultos de final de semana. Nos cultos da semana, a gente traz mais esses louvores harpa cristã,
esses corinhos, porque são cultos onde a gente tem um pouco de dificuldade de ter os instrumentistas e ter até mesmo as pessoas do ministério de louvor. Então acaba aqui deixando um leque maior para outros dirigentes, de repente aqueles até que não têm tanta experiência, e são cultos mais curtos, vou colocar dessa forma, e devido ao trabalho de cada um semanal, acaba tendo essa dificuldade, então, das pessoas se prepararem, né? Já no culto de domingo, aí eu até pego no pé, o pessoal, né, que me conhece sabe, que eu acho, ao meu ver, inaceitável um culto de domingo, como a gente coloca, ser igual um culto de semana. Ou seja, a preparação que a gente tem para o domingo, a disponibilidade que a gente tem aos domingos é maior do que na semana. Então a gente tem a semana inteira para se preparar para o domingo. Então o domingo, ao meu ver, ele precisa sim ser um culto diferente. Gostaria muito que esses louvores fossem todos os dias, o culto de domingo fosse na quarta, fosse na sexta, enfim. Mas isso não é possível. Então a gente realmente acaba se preparando um pouco mais para os domingos, essa questão dos louvores, enfim. E sim, faz falta sim um pouco a questão dos louvores de harpa, faz um pouco de diferença da harpa, mas como eu falei também, né, cada ministério trabalha com aquilo que tem. A gente atualmente trabalha com as ferramentas que nós temos, e as ferramentas que nós temos hoje são um pouco limitadas, e a gente acaba sendo obrigados a trabalhar com algumas questões, né, com o que tem, e utilizando esses instrumentos virtuais. Uma pergunta muito interessante também como o Ministério de Louvor pode, de uma certa forma, crescer? Porque o Ministério de Louvor muito forte, assim como a gente falou anteriormente em Josué, que eles iam na frente de batalha, ou seja, um Ministério de Louvor forte. Mas também o Ministério de Louvor fraco também acaba, não impedindo, mas diminuindo o fortalecimento, diminuindo a presença de Deus sentindo no povo. Qual, na visão de vocês, uma forma que o Ministério de Louvor pode crescer e desenvolver? Tá. Efésios 4, do 12 ao 15. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam frauduladamente, e antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Conhecimento. Não tem como a gente crescer sem o conhecimento, né? Isso é na palavra, é no louvor, né? É uma junção. Tem que dar os dois juntos. Temos que buscar, sim, o conhecimento da palavra de Deus, e buscar o conhecimento, sim, tanto no canto como nos instrumentos, porque não tem como a gente evoluir. Exatamente. Não tem. Quer concluir? Basicamente falou tudo. Espiritualmente tá forte, buscando, jejuando e orando, que é a nossa obrigação como cristão. Todos, né? Todos. Isso e musicalmente. Não é nem só pra... Desculpa te cortar, Adriano. Sem problema. Nem só pra evolução do ministério, mas pra uma evolução também tanto pessoal. Pessoal, sim, de cada um. Porque cada um estando forte, fortalece a equipe. Né? Isso certeza. Daí é primordial. E aí, musicalmente falando, a mesma coisa. Cada um no seu instrumentinho bonitinho ali precisa também buscar o aperfeiçoamento. Sim, com certeza. Então, esse crescimento, ele vem num conjunto das coisas. Vem você estando bem espiritualmente e você estando bem também nessa questão musical. Né? Porque, até um ponto importante de colocar, só aproveitando deixa abrindo um parênteses, muitos focam 100% no jejum e na oração, e coloca ali até essa questão de Deus vai receber porque a minha parte espiritual está boa. Então não é assim que funciona. Então assim, precisa estar bem espiritualmente, mas também materialmente ali na questão musical, de quem toca, de quem canta, precisa sim se aperfeiçoar. Porque você não pode fazer parte de um ministério de louvor, da música,
cantando se você não sabe cantar. Se você precisa se aperfeiçoar. Você pode não ser o melhor cantor, mas você buscando o seu conhecimento, buscando o aperfeiçoamento, estudando, o próprio Deus ele te capacita. Sim, E assim sim. na parte musical também, do instrumento ali. Exatamente. Você buscando, Deus vai te capacitar, você vai mostrar interesse. E aí se a gente trouxer também a questão da parábola da semeadura. Então o que você fez com seus dons? O que você faz com o seu talento? Deus te Exatamente. deu, Deus te deixou ali. O que você está fazendo dali em diante? Multiplicou? Exatamente. Exatamente. Então é Essa questão é muito forte. Porque aquilo que Deus entrega para nós, uma estratégia de Satanás é a estagnação, a gente ficar parado. Aqui tá bom. Sim. Desse jeito tá bom. Mas isso não é nunca a maneira que Deus nos ensinou. Deus sempre nos ensinou a multiplicar, assim como a palavra que você citou. Com certeza. Multiplicar, multiplicar e multiplicar. Porque aí fala que aquele que entregou apenas um, servo mau e infiel. Sim. Ou seja, por que você não entregou aos banqueiros? Por que você não multiplicou? Na verdade, eu estou tirando o seu e estou entregando aquele que tem mais. Meu Deus, isso é muito forte. Sim, com certeza. Meu Deus. Como diria a irmãzinha lá, é forte. É forte. Se você ver esse vídeo, É forte. sabe o que é com você. Tem mais alguma pergunta da visão? Não? Não, cara. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Bora É, Eu fecho a Bíblia. Isso. O André, você sendo dirigente do culto, você tava falando que tem uma escala, tudo, mas como que você, uma mulher que tem comunhão com Deus, como que você seleciona os louvores a ser ministrado, a ser louvado no culto de domingo? Isso eu gosto até de compartilhar, sim, porque é uma coisa, eu falo, eu comento isso com ele, a gente conversa. Eu acho que para você chamar a atenção da igreja tem que, sabe, início, meio e fim. Então você tem que ter uma preparação de início. Chama a atenção no início da igreja. Depois você traz, sabe a interpretação de texto? Sim, Aquela redação que você vai fazer? Você tem que ter um início, tem que ter o que você vai falar, né? Naquele contexto ali. E depois a conclusão. Basicamente é isso. Minha visão, né? O meu entendimento que eu tenho desde quando... Que legal. E como vocês veem uma pessoa capacitada para direcionar um culto? Como na visão de vocês? Na verdade, essa capacitação vem de Deus, né? E do interesse de cada um. Na verdade, assim, o que a gente precisa enxergar, o que a gente tem que enxergar quanto à liderança é como a pessoa se comporta na frente de um trabalho, na frente de uma direção de culto. Então, a pessoa ela precisa ser, como é que eu vou colocar? Num termo... desenvolvida, desenrolada. A pessoa tem que saber... Apta. A pessoa tem que saber conversar, saber dialogar em público. Né? Ela tem que ser uma boa... ter uma boa oratória, né? Como que se fala. Exatamente. Então, ela precisa estar, assim, totalmente à vontade na direção. Porque senão trava. Então tem pessoas que muitas vezes têm esse desejo de estar na direção, estar à frente, estar ali, porque acha bonito, mas não tem esse talento. Então assim, qualquer um pode? Se Deus capacitou, eu acredito que sim. Mas assim, existe entre Deus capacitou e eu acho que eu tenho isso, existe uma questão a ser considerada. Então a pessoa, se ela tem a vontade, mas se ela não consegue lidar ali na questão, não consegue, ela pega o microfone, por exemplo, ela trava. Ela chega, salve os irmãos com a paz do Senhor, e fica travada. Então não tem como. Aí precisa pedir, sim, uma capacitação. E essa capacitação vem através de estudos, porque hoje em dia também está tudo bem fácil. Você consegue estudar a administração. Vem através também do querer buscar. Exatamente. Também, né? Hoje em dia você estuda administração, você estuda instrumento, você estuda canto, tudo através da internet, caso você não tenha uma situação financeira. Tem igrejas hoje, por exemplo, como eu falei da nossa igreja, tem um custo ali baixo, muito que interessante isso. te incentiva a você aprender um instrumento. Então, assim, não é simples, não é para qualquer um, tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Mas precisa, sim, ter esse cuidado. Eu acredito que foi uma pergunta bem coerente, sim. Então, a gente tem que ter o cuidado de selecionar. Muitos não aceitam e acham que não deve haver essa seleção.
mas ao meu ver precisa sim, porque precisa ser pessoas que são direcionadas e têm esse dom e têm esse talento para poder estar ali a linha de frente para poder ministrar. Sim, e uma coisa muito importante também, que não tem como a gente ter essa visão, que muitos têm essa visão. Eu acho que é a visão fechada. Não tem como eu dirigir um culto de domingo e não querer dirigir um culto na semana, porque tem menos pessoas. Não. A minha visão é o quê? O culto de semana, o culto de domingo é a mesma coisa. É a mesma não importa a quantidade de pessoas que está ali. A adoração é para quem? É para Deus. Porém, você está levando as pessoas. Pode ter uma pessoa ali. Você tem que levar essa pessoa a adorar a Deus. Exatamente. Né? E um outro ponto também que é muito crucial, que eu acho também, é o poder do microfone. A gente não pode descarregar aquilo, sabe, que eu tô com raiva ou que o irmão falou. Eu não posso descarregar no meu irmão. Não posso descarregar isso na igreja. Não posso. É necessário isso. Então, assim, isso é muito forte. Muitos hoje em dia pegam isso, sobe no púlpito, pega o microfone e usa. Usa o microfone então, como uma arma. Não pode. Isso afeta, tira irmãos da igreja, sim. Com certeza. Machuca. Isso é muito forte. Então, isso é muito forte. Então, hoje, levando para hoje, dentro da igreja, a gente tem que rever muito isso. Tem que rever, né? E isso é muito forte. Isso é necessário, esse ponto de vista. Porque você está elevando um momento em que é direcionado para adorar a Deus e você está desviando a atenção dos irmãos para atacar outro irmão. Sim. Ali você, além de você desviar a atenção e o louvor, a adoração daqueles que estão lá, você está completamente pervertendo o momento de adoração separado para Deus. Sim. Isso é trágico. Isso afasta irmãos, causa divisão, é completo agido do inimigo. Polêmica. Cuidado com o poder do microfone. Use-o com muita sabedoria. E se você não tem sabedoria, peça para Deus. Amém. Pega essa chave. Antes da gente finalizar, eu gostaria de saber. Nós sabemos que temos uma grande falha no nosso ministério, na parte musical e tanto também na parte do louvor. Vamos colocar assim, um recém-convertido. A pessoa acabou de aceitar Jesus, ela tem um dom de louvar, ela tem um dom de tocar. Ela pode entrar pro ministério de louvor? Existe um período de preparação, né? Sim. Esse período a gente não... De repente eu não posso colocar agora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, né? Esse período a gente precisa, na verdade, assim, a pessoa entrou na igreja. Qual que é o propósito dela? Ela toca, mas ela entrou só para querer tocar? Porque a gente tem que tomar esse cuidado. Então, qual que é o caminho correto? A gente vai conhecer essa pessoa, vai entender qual que é o propósito dela dentro da igreja e vai ter um acompanhamento. Aí, através desse acompanhamento durante um período, a gente vai passar para ela quais são os costumes da igreja, o que é, no caso aqui a gente está falando da nossa igreja, o nosso ministério, Missões Divinas, né? A ata, o que faz parte, o que é, aceitável, como que são, o que é, exatamente. Vai passar todas essas sessões internas, a doutrina da nossa igreja. Está de acordo? Ok. Está apto. Aí a gente vai entender a musicalidade também, né? Porque tem gente que às vezes, com todo respeito às pessoas, falam que tocam, mas de repente na hora de não consegue não consegue acompanhar um louvor se não tiver muito bem ensaiado. Então, para você tocar na semana, para você tocar no final de semana, você precisa. E tocar na igreja é um desafio. Não é à toa que quando você ouve falar assim, seja nacional ou internacional, os melhores cantores, os melhores músicos, na maioria das vezes quando você vai entender da onde ele veio da igreja. Gente. É verdade. Você entendeu? Então a igreja é um desafio para os músicos, é um desafio para quem canta, para quem toca e tudo mais, e é um grande aprendizado. Então, mediante isso que você falou, é esse cuidado que a gente tem que ter junto aos novos convertidos para inseri-los a parte musical, a parte do ministério de louvor. Dentro disso que você disse a respeito das pessoas que são famosas, que acabam começando suas carreiras na igreja, o que você entende dessas pessoas que acabam começando suas carreiras na igreja e acabam se desvinculando da igreja? Elas meio que se separam. Onde eu comecei foi uma coisa, agora eu vou começar
a minha carreira, vamos colocar assim, em outro lugar. O que você entende disso? Nossa, Mas que você peso, fala em gente. que situação? Em tocar secular, por exemplo? Tocar Ou Não, não sair digo- da igreja? não, como é que é? Realmente, a pessoa ela cresce no ambiente de cristãos, louvores direcionados a Deus, ela se desvirtua totalmente. Ela passa a criar suas próprias músicas Sim. com valores e princípios completamente longe da palavra. Longe da palavra. Ou seja, ela canta coisas pro mundo, coisas sobre luxúria, bebida, cerveja, prostituição, esse tipo de coisa. Como E você sabendo acha? que essa pessoa começou dentro de um ministério, começou cantando, Uhum. tocando dentro de uma igreja. Isso E é hoje muito ela tá totalmente complicado. no mundo. O que vocês pensam sobre isso? É que tem alguns pontos, né? Ao meu ver. Alguns são. É, Tem muitos tem pontos. muitos pontos. Mas o que acontece? Isso eu posso falar com um pouco de propriedade também. Para quem não me conhece, eu toquei, né, secularmente, aí, profissionalmente, uns 3 anos e meio, mais ou menos, fazendo eventos, enfim, tocando na parte secular como profissional da música. E para mim era um trabalho. Uhum. Tá? Então, assim, existe aquela pessoa que é evangélico, que é músico e que, por questão de trabalho, ele trabalha numa banda baile, trabalha numa banda secular. Daí, sinceramente, eu não tenho eu não consigo julgar uma pessoa se isso está certo ou se está errado. Sim. Porque se eu posso trabalhar num escritório com pessoas que não são evangélicas, o porquê que eu não posso trabalhar com aquilo que eu sei fazer? Por exemplo, se eu só sei tocar, se eu estudei para aquilo, se eu fiz uma faculdade daquilo, e eu não posso usar aquilo como meu trabalho, por quê? Porque eu vou estar tocando secularmente, não vou estar tocando na igreja? A igreja me paga? Eu consigo tocar numa igreja profissional, profissionalmente? Aí é uma outra questão, se a pessoa tem essa possibilidade, porque hoje existem ministérios que eles mantêm os seus músicos profissionalmente, ou seja, eles pagam um Eles salário pagam, para que os sim, músicos sim. não tenham a necessidade de tocar secular. Sim. Mas nem todos os ministérios conseguem fazer isso. E assim como um advogado, assim como um médico, existe a profissão de músico, embora muitos não aceitem. Por isso que eu falo, de repente possa ser uma polêmica isso. Então, desde que seja algo profissional, mas a vida da pessoa com Cristo estando em dia, ela sabe onde ela se coloca e sabe se portar Sim. mediante aquele trabalho. Ou seja, você pode muito bem chegar ali, exercer a sua função, pegar o seu cachezinho e vir embora para casa. Sim. Tá? Eu particularmente chegou a um ponto que eu me incomodei e saí. Tá? Mas não estou aqui para julgar quem faz isso. Inclusive eu tenho amigos que trabalham profissionalmente. Agora, quando você fala que a pessoa pegou aquilo e saiu totalmente, já está desvirtuado e já está fora, aí independe de ser musical ou não, né? Aí eu já coloco como a vida da pessoa é aquilo, foi aquilo que ela escolheu, de repente cabe a nós orar para que Deus venha tocar no coração, ela entenda que o lugar dela e o caminho dela é na igreja. Isso Né? é uma perca muito grande, né? Com Sim. certeza. É uma perca muito grande. Com também. certeza. Vocês acham que circular e igreja tem como ornar? Tem como saber dividir? Secular e igreja, eu volto a dizer, chegou um momento que eu comecei a me incomodar em algumas situações que eu era colocado. A minha esposa está aqui, ela me acompanha algumas vezes. E assim, realmente você tem que estar assim, com a sua vida com Deus em dia. Tá. Porque por mais que pintem uma coisa linda de evento, de sim. palco e de não sei o que lá, tem muitas coisas que rolam por trás daquilo. Então é mulher, é bebida, é droga, é tudo. Se você não tiver com a sua vida ali certinha e entender o seu propósito, que no meu caso era levar o sustento para minha família, e eu acredito que existem muitos que fazem isso, é bem difícil. Se dá para conciliar ou não, Vai da até cabeça da dá, pessoa. e vai da pessoa, mas é muito difícil. É difícil. E é bem complicado, Uhum. tá? Não é tão simples assim. Eu entendo como se fosse algo particular, realmente. Da mesma maneira como você trabalhou um período num ambiente secular, aí teve um momento que você se incomodou.
Ou seja, na minha opinião, é um particular da pessoa e Deus. Sim. A pessoa entender qual é o limite que ela tem para exercer tanto não somente o ambiente secular, mas também uma profissão. Por exemplo, advogado, Deus fala assim, eu não quero mais. Aqui é o limite para certo ambiente, porque advogado também defende bandidos, defende diversos tipos de pessoas. Sim. Lida com diversos tipos de pessoas. Aí Deus coloca um limite, fala assim, não, aqui já é o limite. E foi o que algo aconteceu com você. Sim. Eu quero agora que você se afaste desse ambiente para ir para outro lugar. Sim. É realmente, na minha visão, algo particular. Da pessoa e Deus, onde a pessoa que está de fora não deve bater o martelo. É isso e ponto e acabou. Sim. Sendo que é algo particular da pessoa com Deus. Essa é a minha até visão. porque a gente vive no mundo. Sim. Nossa vida é uma vida secular. Né? A gente tem o nosso trabalha trabalho, com nosso tem a nossa ambiente de faculdade, trabalho. Não tem como serviço. só trabalhar com cristão, não Sim, tem sim, como sim. só A gente estar não nos pode ambientes escolher. cristãos. É claro que, dependendo das situações, a gente até consegue escolher. Mas nem sempre essa escolha é tão simples e fácil. Uhum. Então tem que ter essa sabedoria, até mesmo quem tem o costume de repente já colocar uma situação de um cristão que toca e de repente trabalha no secular, que aquele cara é um desvirtuado, é um desviado, e não. Eu acredito que tem como sim você ter essa conciliação dessas situações, mas tem que ter realmente essa sabedoria e, se tá fazendo mal, abre mão, porque Deus não vai deixar faltar, não. Exatamente. Gente, chegamos aqui na nossa reta final. Eu gostaria de agradecer a Andréia, gostaria de agradecer ao Adriano por esse podcast, Foi um prazer. que foi um podcast sensacional, que fez um na cabeça. Davizão, quer falar alguma coisa? Gente, muito obrigado por acompanhar até esse momento. Curtem esse vídeo, compartilha, manda para as pessoas mais próximas a você, porque eu creio que da mesma forma como você é impactado, muitas vidas serão impactadas. Com toda certeza. Amém? Amém. Andréia, Sim. quer falar alguma Quero coisa? agradecer vocês, a equipe que está aqui. Deus abençoe grandemente. Eu acredito que tudo. Quando a gente senta para falar da palavra, ou seja, de qual tema É for, muito bom, é muito gratificante. A gente aprende um com o outro, né? com certeza. E que nós possamos aprender todos os dias, né? E- Deus abençoe a todos aí. exatamente. Amém. Adriano? Obrigado pela oportunidade. Imagina. Vocês convidaram a gente pelo convite, a equipe aqui, estão todos de parabéns. O projeto está bem bacana, está bem legal. E quero deixar para todos aí, estudem, se aperfeiçoem e para que dessa forma vocês estejam entregando o melhor, abençoando o ministério de cada um de vocês Com e certeza. levem a sério essa parte, essa área, caso vocês façam parte, porque não é fácil, não é simples. Não, Mas busquem um conhecimento cada dia melhor, cada dia mais, Com para que vocês certeza. possam crescer e possam ser ferramentas assim usadas por Deus cada dia mais e mais. Aleluia. Amém? Galera, não esquece de compartilhar esse vídeo com toda a sua família, com todos os seus amigos. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que sempre tá saindo conteúdo novo, tá sempre saindo conteúdos sensacionais. Podcasts, a gente tá voltando à tona aí com várias pessoas que a gente tá dispostos a estar entrevistando. Não esqueçam também de deixar o like, tá? Porque ajuda bastante a gente. E estejam sempre atentos à postagem dos nossos vídeos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida que está nos assistindo. E espero que você tenha sido impactado por esse podcast sensacional. Tá bom, minha galera? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima, tá Abençoe. bom?